Olha, pessoal, o governo do estado da Paraíba instituiu um novo decreto sanitário, está aqui, é o 41.323, que passa a vigorar a partir desta quinta-feira 13 e vai até o dia 18 de junho. É mais um decreto inútil, inócuo, exatamente porque não vem acompanhado de medidas preventivas igualmente importantes, como, por exemplo, a testagem em massa, permanente e qualificada, que é igualmente recomendada pela ciência. Bem que o governo do estado poderia instituir por decreto uma obrigação para si próprio fazer testagem em massa, assim como também obrigar as prefeituras a realizar o mesmo procedimento, mas não o faz. A testagem em massa e permanente é importante porque identifica e isola os assintomáticos, que são quem mais transmite, mas infelizmente isso não ocorre. Nunca aconteceu na Paraíba e, portanto, o governo e muitos prefeitos querem combater uma pandemia viral apenas por decreto e não conseguem. E não conseguem exatamente porque é preciso medidas importantes, como, por exemplo, a questão da testagem em massa permanente e qualificada. Porque, embora os decretos sejam importantes no sentido de conter as aglomerações, eles também não funcionam satisfatoriamente porque, além da falta de outras medidas preventivas, as atividades essenciais nunca estiveram fechadas e não vão ficar fechadas nunca. São as mais demandadas pela população e, portanto, são as que mais contribuem para a transmissibilidade do vírus. Mas vamos ver esse novo decreto. Bom, a única novidade são nos 2 próximos finais de semana. Está aqui no inciso 1º do artigo 1º. Nos 2 próximos finais de semana, 5 e 6, 12 e 13, somente poderão funcionar as atividades essenciais, exatamente aquelas onde mais as pessoas se contaminam, né? Bom, os bares não poderão funcionar nos 2 próximos finais de semana, assim também como restaurantes e lanchonetes. Poderão funcionar internamente apenas com entrega em domicílio ou retirada do produto no próprio local pelos clientes, né? Então, essencialmente é isso. No correr da semana, tudo segue como já vinha, tudo aberto, e só nos 2 próximos finais de semana que somente as atividades essenciais é que poderão funcionar. E as atividades essenciais, vocês já sabem, né? Aquelas relacionadas à questão médica, farmacêutica, serviços mais essenciais, como segurança, combustíveis, né? Igrejas não vão funcionar, lojas de roupas, calçados, eletrônico, eletrodomésticos, celulares também não vão funcionar, somente as atividades essenciais que as pessoas já sabem, né? Mercados, mercadinhos, sim, né? Farmácias, clínicas veterinárias, clínicas médicas, enfim, as pessoas já sabem quais são as atividades essenciais, não é? Bom, então os decretos são inúteis, inócuos, porque não impactam, exatamente como já disse, em função de não virem acompanhado de outras medidas preventivas e necessárias, e prejudiciais, né? Porque na Paraíba algo acontece absurdamente, inclusive inédito no Brasil, que é o que o governador João faz, não por recomendação da ciência, mas com intuito eleitoreiro. O governador mantém as escolas públicas fechadas, as escolas dos pobres, dos filhos dos trabalhadores, e mantém as escolas particulares abertas, inclusive integralmente funcionando presencialmente no ensino infantil e para as crianças portadoras de necessidades especiais. Bom, está aqui no artigo 9º, né, do decreto. Fica mantida a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas, municipais e estaduais. E vamos aqui no inciso 3º do artigo 9º, as escolas particulares poderão funcionar com aulas presenciais. Sistema híbrido significa escolas abertas com aulas presenciais. Então, as escolas privadas podem continuar funcionando, né? Inclusive com aulas integralmente presenciais para crianças portadoras de necessidades especiais.
Ou seja, se você é pai de uma criança especial, de uma criança portadora de necessidade especial da escola pública, seu filho não pode ter atividade presencial. Mas as crianças portadoras de necessidades especiais das escolas particulares podem ter atividades presenciais. Ou seja, o que é que passa na cabeça de um pai e de uma mãe, né? Meu filho está na escola pública, é especial, não pode ter atividade presencial. Mas o filho de Beltrano, que está na escola particular e é especial, pode ter aula presencial. Essa distinção, essa separação, essa segregação é que é muito mais lamentável, né? Em todos os aspectos. Então, o estudante da escola particular pode ter aula presencial, o estudante da escola pública não pode ter aula presencial, né? O governo autoriza o funcionamento de creche, como sempre autorizou, mas você não vê nenhuma creche pública aberta. Está aqui no artigo 4º, né? Instalações de acolhimento de crianças, como creches similares. Somente as creches particulares funcionam, as públicas não funcionam. Então, é algo absurdo e a intenção do governador é eleitoreira. Não há nenhuma base científica nem sanitária para isso, para esses absurdos. É eleitoreira, que é o voto dos empresários do ensino particular, assim como que é o voto dos sindicatos que representam a educação pública, né? Porque o sindicato das escolas particulares quer aulas presenciais nas escolas particulares e conseguiram, e os sindicatos dos trabalhadores em educação, que representam a educação pública, não querem aulas presenciais e também conseguiram. Nós defendemos igualdade escolar, não defendemos reabertura abrupta de escola, como muitos ignorantes às vezes pensam. Nós defendemos a igualdade escolar. O governo fecha as duas ou abre as duas. Não há sentido ele fechar as escolas públicas, deixar as crianças nas ruas, se contaminando ainda mais e pior, passando fome, privação porque não tem merenda, não há alimentação escolar, enquanto as escolas particulares abertas. Então não há sentido isso. E além da fome, da falta realmente de ensino, porque o ensino remoto é um fracasso, mais tarde esses meninos e essas meninas não vão conseguir nada na vida, porque como é que vão vencer uma concorrência desleal com relação ao aluno da escola particular, e o governo faz ainda aumentar essa desigualdade social. É muito lamentável, né? Então, João, infelizmente, traz mais um decreto irresponsável no aspecto da educação escolar, inútil em todos os aspectos, porque as atividades essenciais, que são as que mais proporcionam transmissibilidade, vão continuar abertas. Aliás, tudo está aberto, e, portanto, só algumas restrições nos 2 próximos finais de semana e nada mais, e tudo vai continuar como está, né? Sem hospital para atender todo mundo e sem testagem em massa, que é o que a ciência recomenda, lamentavelmente.